Olá, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou falar de um livro que tem tudo a ver, um clássico que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, esse ano de 2020 e essa pandemia de coronavírus, A Peste, de Albert Camus. E A Peste, durante essa epidemia do coronavírus, ela é um livro que se tornou best-seller. Ele voltou, depois de muitos anos, a ser um dos mais vendidos na Europa. Aqui no Brasil não aconteceu o mesmo fenômeno, mas a gente sabe que muita gente recomendou, muita gente falou sobre ele em listas de leitura, exatamente porque o tema dele tem tudo a ver com esse momento. Na epígrafe do livro tem uma frase do Daniel Defoe que é assim: é tão válido representar um modo de aprisionamento por outro quanto representar qualquer coisa que de fato existe por alguma coisa que não existe. Essa frase fez muita gente entender que o Camus fez A Peste como uma alegoria da invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Se você pegar a data 1947 da publicação do livro, até que faz sentido. E eu já vi muita gente dizer que às vezes não é muito bom a gente falar sobre um livro e tentar comparar com o momento que a gente está vivendo. Mas aqui não tem como. É inevitável a gente falar do momento político que a gente vive também. Afinal de contas, ele tem tudo a ver com o coronavírus, com a disseminação da peste no país. Então, vamos lá. Primeira coisa que pode pensar é por que raios alguém vai ler durante um momento tão difícil como essa pandemia, o isolamento, a quarentena, um número astronômico de mortes, por que alguém vai ler um livro sobre a peste, sobre uma peste devastadora? Pensei duas vezes para ler. Eu vinha, nos primeiros 25, 30 dias da quarentena, eu estava com um bloqueio literário total, eu não conseguia me concentrar em 2 páginas, 3 páginas seguidas, não consegui dar sequência a nenhum livro que eu estava lendo, até que eu peguei esse aqui e falei, eu vou encarar. Embora seja uma ficção, a precisão dos detalhes que o Camus traz parece muito real. E tem muita semelhança com o que a gente está vendo agora. Além disso, a leitura, de uma forma geral, ela traz empatia, ela faz a gente ver situações que são muito mais difíceis que a nossa, faz a gente também pensar, refletir, filosofar sobre o momento que a gente está vivendo e traz força também para a gente não só entender que isso vai passar, mas também quais são as consequências, e acho que é uma forma também de a gente suportar esse momento. Para mim, a leitura foi muito bom. Você não é obrigado a conseguir ler um livro desse durante esse período, mas ajuda muito se conseguir ficar em casa. Então aproveita para ver o vídeo, não precisa ler. Como eu disse, a história se passa na cidade de Oran, uma cidade da Argélia, uma cidade comercial, né, onde tem rotas ali de comércio, principalmente pelo Mediterrâneo, o que dá uma ideia já da comparação que a gente pode ver do coronavírus. As grandes cidades comerciais, as grandes metrópoles, foi onde o vírus se espalhou mais e mais rápido, mas a história do Camus, da peste, ela gira em torno de um médico, o senhor Bernard Rieu, jovem adulto de 30 e poucos anos, mostrado como o típico profissional de saúde que a gente tem acompanhado nesses últimos dias, um cara determinado, incansável, que sofre privação de sono, vê as histórias dramáticas à sua volta, luta para que os políticos e a cidade se cuidem e lidem da melhor forma para que a peste não seja pior do que ela já é. E além de tudo, ele também convive com um drama pessoal, já que pouco antes da peste chegar à cidade de Oran, a sua mulher parte para uma instância de tratamento. Ela está muito doente, aparentemente tuberculose. A história começa quando ratos aparecem mortos em vários lugares da cidade. São vários ratos que aparecem num prédio, na rua, nos subúrbios. Até então ninguém entende o que está acontecendo. É chamada equipe sanitária, detetização, mas o fato é que ninguém se preocupa muito. Enquanto a morte está longe, a maioria das pessoas nunca liga. O problema é que, num determinado momento, os ratos param de aparecer mortos. E quando as pessoas começam a ter aquele primeiro alívio, começa a morrer gente. Na verdade, os ratos eram o primeiro sinal da peste que avançava. Mais ou menos quando começou lá na China e a gente não ligava, porque afinal de contas estava longe, né? E há muitas outras coisas que a gente vai acompanhando durante a leitura e que são muito parecidas
com o que a gente vive agora. O vocabulário, por exemplo, a gente vê no livro da Peste as palavras isolamento, quarentena, platô da curva, tudo aquilo que a gente vê exatamente agora. Há inclusive um episódio que o estádio de futebol da cidade se transforma num hospital de campanha, como a gente tem visto aqui no Pacaembu, no AMB. A preocupação de isolamento, a cidade fecha, ninguém entra, ninguém sai, todo mundo tem que ficar em casa, toque de recolher. A situação é realmente muito parecida e é muito realista. A gente até imagina que aquilo aconteceu realmente. Principalmente quando a gente está lendo e vivendo simultaneamente aquela situação. É realmente impressionante o que o Camus fez nesse livro. Há também outros detalhes que aparecem nesse livro que a gente também assiste, principalmente no caso do Brasil. Por exemplo, em Oran, a população mais prejudicada pela peste foi a população mais pobre, que vivia nos subúrbios. Exatamente como a gente vai ver aqui na periferia, nas comunidades, onde o saneamento é precário, onde as pessoas têm muito mais dificuldade de se isolar. O Camus descreve isso, o médico Ryu vai até esses lugares e conta como é muito mais difícil do que quem está isolado num hotel, como é o caso do amigo dele Taru, ou um outro comerciante que é um dos personagens da história, o Cotard. Então outros personagens, né, de classe mais alta, eles têm uma condição melhor de escapar da peste, o que não impede que as pessoas morram. No caso da peste do Camus, não há uma probabilidade muito maior dos idosos, como acontece no coronavírus. A gente vê dados aí que 70% dos mortos do coronavírus são acima de 60 anos. Embora 30% seja um número bastante alto, bastante assustador, entre 0 e 59. Ou seja, o coronavírus também mata de pessoas de todas as idades. Ele não trata sobre essa proporção, não há um grupo específico. Uma outra coisa que parece muito com o que a gente vê hoje é a contagem de mortos. O médico Bernard Rioux, ele está sempre ali em contato. Quantos morreram hoje? 200, 300, 400, né? Vai aumentando, aquela curva vai aumentando exponencialmente, exatamente como a gente acompanha aqui. E como essa contagem, ela de certa forma naturaliza a morte, ela banaliza a morte, faz com que a gente às vezes deixe de entender a gravidade da situação, porque a gente deixa de compreender que cada número daquele na verdade é uma vida, é uma pessoa. Há até uma capa que o jornal O Globo publicou quando o Brasil chegou a 10 mil mortos por coronavírus, que eles colocaram o nome de cada pessoa que morreu, que é uma forma de humanizar, da gente entender que, embora todo dia a gente tem números altos, astronômicos. A gente já está chegando agora em 800, talvez 900, enfim, é terrível. Mas a gente entender que cada número desse foi uma família que sofreu, foi uma vida interrompida, uma história interrompida, sonhos interrompidos. E outra coisa muito interessante que a gente vê é que nas histórias de catástrofes, seja na ficção, como a peste do Camus, ou na vida real, como o coronavírus no Brasil, a gente sempre vê personagens que, de certa forma, eles representam um conjunto de pessoas. Inclusive, é bom dizer que, embora o protagonista dessa história seja o Ryu, seja o médico, a gente pode dizer que o personagem principal é a cidade, são as pessoas enfrentando, é a peste devastando aquela população. O Ryu é como se fosse um porta-voz daquele episódio. Durante esses episódios de catástrofe, a gente nota personagens que representam muito um conjunto de pessoas. Por exemplo, no caso da peste, a gente vai ver o jornalista Rambert, que é que acaba se tornando amigo do Ryu. Ele encontra o médico procurando fazer uma matéria antes da peste começar a devastar a cidade. Quando ela chega com força, ele acaba tentando arrumar qualquer meio de fugir da cidade. Ele tem uma paixão, né, uma mulher que vive em Paris e quer sumir de Oran o quanto antes. Inclusive, ele procura meios ilegais para tentar escapar. No fim, ele acaba mudando de ideia, ele fica, de certa forma, comovido, de certa forma, ele é convertido à causa de ajudar as pessoas daquele lugar. Ele começa a se sentir parte daquela história e acha que ele deve fazer alguma coisa
para ajudar aquelas pessoas, então ele entra para as equipes do médico para ajudar os doentes. E acaba mudando de ideia e acho que é um grande exemplo da história de acreditar na mudança do ser humano. São vamos dizer assim, são os personagens arrependidos, que a gente tem visto bastante no Brasil também, bastante arrependidos. Aliás, sejam bem-vindos os arrependidos. Há também outro tipo de personagem, que é o caso do médico, que está sempre ali lutando, avisando, tentando mostrar para as pessoas o perigo daquela doença, baseado na ciência, né, convencendo as pessoas da importância de acreditar nele e nos seus pares, né, no caso o pessoal da ciência, outros médicos. E há também um outro personagem que é o Cotard, que é um cara que aparece na história tentando cometer suicídio, ele não consegue, impedem que ele se mate, ele tem, parece, alguns problemas com a justiça, mas quando a peste atinge o seu pico, ele começa a ganhar muito dinheiro com contrabando e com venda de mercadorias ilegais. E óbvio que ele passa a ser um fã da peste. Praticamente torce para que a peste não acabe. O que importava para esse cara era a economia dele, no caso. A gente tem visto muito também no nosso Brasil. Há também um personagem que é um político, o prefeito da cidade, né? Há um momento em que a peste começa a se deflagrar e o Ryu se reúne com outro médico e vai falar para o prefeito: a gente precisa fazer o isolamento, a gente precisa tomar as medidas para evitar que esse negócio seja pior do que vai ser. Eles também não tinham vacina, exatamente como acontece agora, não havia uma vacina, que eles chamam de soro, inclusive, no livro. O prefeito, ele é retratado como um cara meio acovardado, ele tem medo de divulgar que o que estava acontecendo ali era uma peste, mas ele acaba convencido, né, ele não sabe exatamente o que fazer, mas ele acaba convencido pela ciência de que o melhor a fazer era realmente isolar a cidade, fechar as rotas comerciais, e a peste é divulgada pelo nome que ela tem, peste. Essa é uma boa lição do livro, né? A gente dá o nome das coisas ao nome que elas têm, né? Dar o nome de peste à peste, dar o nome de extrema-direita à extrema-direita. Isso é muito importante e às vezes pode evitar tragédias maiores, né? Mas o que eu fico pensando é que na hora de escrever um personagem político, se não passou na cabeça do Camus de colocar um personagem, um político cruel, né, um político atroz que prejudicasse, que atrapalhasse o médico, que atrapalhasse completamente a ciência. Ele até dá uma atrapalhadinha, mas não chega nem perto do que a gente tem visto. Eu acho até que se alguém voltasse no tempo e falasse pro Camus, falar, ó, tá acontecendo uma pandemia e tem um presidente de um país que tá fazendo tudo para piorar essa pandemia, ele falava, eu não vou colocar isso no livro porque isso vai parecer mentira, não vai parecer que é verdade, então não dá. É um daqueles momentos que a realidade supera a ficção. O Bolsonaro, durante a pandemia de coronavírus, ele supera a ficção, ele supera a catástrofe da ficção. Embora eu não acredite muito em lado bom de uma peste, o lado bom de uma pandemia, porque ela só traz morte, confinamento, destruição, enfim, ela só traz coisas ruins, é difícil a gente falar em lado bom, mas acho que há alguma coisa que a gente pode tirar de valiosa desses momentos. E o livro mostra isso. A cidade, de certa forma, se une, né? Pelo menos a maioria das pessoas se unem para um bem comum, elas tentam fazer alguma coisa para sair daquilo, elas passam a entender a importância, né, de acreditar na ciência, de acreditar nos médicos, elas passam a ver a vida, quando elas começam a sair de outra forma, a sentir as coisas mais simples da vida e principalmente acho que o que ele traz aqui é a nossa fé no ser humano e no sentimento. Amar é ser um herói. Você fazer alguma coisa, você sentir alguma coisa boa durante uma catástrofe, durante um período tão difícil quanto esse, é ser herói. Tem uma frase que me marcou muito. Sei que um homem é capaz de grandes ações, mas se não for capaz de um grande sentimento, não me interessa. Então essa é a ideia, né, de mudança, de acreditar no ser humano que o livro traz, do ser humano ter um grande sentimento, fazer alguma coisa porque ele realmente sente aquilo. Embora seja uma história soturna, né, uma história escura, difícil, eu acho que ele vai trazer uma boa lição, principalmente para a gente entender
que, por pior que sejam as pestes, já houveram muitas pestes no mundo, né, na história da humanidade, e por pior que sejam, uma hora elas passam. Uma hora a vida vai vencer, a gente vai continuar. Provavelmente a gente não vai continuar do mesmo jeito que era antes, mas a gente vai seguir, a história vai seguir, a humanidade vai seguir, e acho que esse é o mais importante. A peste passa, o coronavírus passa, o Bolsonaro passa, e a gente continua. Então é isso. Espero que vocês leiam bastante durante essa quarentena, é uma oportunidade de se dedicar à leitura. Eu não estava conseguindo, eu imagino que a dificuldade de concentração também é pior, é difícil, eu entendo. Mas aproveite, dê uma passeada pelo canal, vejam outros clássicos que eu comento por aqui. De repente é uma oportunidade de a gente se dedicar mais à leitura, aprender mais, respeitar e ter mais humildade com o conhecimento que esse país está precisando, respeitar quem sabe mais, ouvir e escutar quem realmente entende do assunto. No caso, nesse momento, os cientistas. É isso, valeu, se cuidem e até a próxima.